Olá, seja bem-vindo mais uma vez a um estudo da lição da Escola Sabatina. Esse trimestre a gente está falando sobre crescendo no relacionamento com Deus. Espero que essa lição possa estar fazendo a diferença na nossa vida. E hoje a gente vai recapitular a lição 9. A lição 9 fala pecado, evangelho e lei. O que será que essas três coisinhas têm em comum? O que interliga elas? Vamos estudar um pouquinho essa semana? E antes da gente iniciar nossa recapitulação, eu vou apresentar aqui para vocês. Na verdade, eles vão se apresentar, porque o gabarito é muito grande. Os nossos convidados de hoje, a professora Kátia, o professor Marcelo, e eles vão ensinar a gente também aqui nesse estudo dessa semana. Eu vou começar com as damas. Kátia, se apresenta pra gente, por favor. Oi, Bruna. É muito bom estar aqui com vocês. Então, eu sou a professora Kátia, eu sou professora de língua inglesa. Faz alguns poucos anos que eu estou dando aula, 27. 27, pouca coisa. Bem Pouca tranquilo. coisa. Bem tranquilo. E eu dou aula aqui também, né, nesse colégio aqui de São José dos Campos, onde nós estamos. Que Então, legal. há 20 anos, esse ano eu fiz 20 anos 20 anos. que eu dou aula aqui nesse colégio. Então, é um Que legal. privilégio. Very good. Thank you. You're welcome. Arrasou. Eu só falo isso. Já acabou meu Encerrar repertório. por aqui, né, gente? Ok. Agora o professor Marcelo. Se apresenta pra gente, professor. Muito bem, eu sou o Marcelo, sou professor também aqui no Colégio Adventista São José dos Campos. Eu sou professor há mais de 14 anos, mas aqui no colégio eu estou há 9 anos. Sou formado em Química, a matéria mais adorada pelo filho da Kátia, que inclusive vai fazer farmácia. É né? verdade. Que legal. Por influência de um bom professor que ele teve, inclusive. Totalmente influenciado. Exatamente. Então, e é isso. A gente está aqui na obra de Deus, aqui frequenta a Igreja do Bosque também, Ministério de Louvor, estamos aí na ativa, né? Isso aí. E é uma bênção. Isso aí, ó, 2 cantores. Eu sempre vejo eles cantando, louvando, e é uma bênção. Uma bênção tê-los aqui com a gente, tá bom? Amém. E eu sou a Bruna, estou aqui com eles, né? A gente trabalha aí na igreja e tal, e é um privilégio pra gente. Eu sou biomédica, tem um pouquinho a ver com um pezinho lá na química também. Então, agradeço por estar aqui com vocês. E pra gente iniciar, pra gente convidar o principal convidado que deve estar aqui presente, vou pedir para a Kátia fazer a oração para a gente. Vamos lá, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui nesse momento, Senhor, para recapitularmos as lições que o Senhor quer que nós revisemos ao longo da semana, que a gente tire essas lições. Então, nós te pedimos que o Senhor esteja à frente, que o Senhor nos conduza e que o Senhor continue fazendo o teu trabalho em nós. Nos conduza sempre aos teus pés, Senhor, porque nós somos teus. São essas bênçãos nesse momento que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Gente, olha, acabei de falar o tema da lição, pecado, evangelho e lei. Mas eu vou começar com uma pergunta que vocês vão falar assim, não, mas o que isso tem a ver com o assunto principal da lição? Mas para a gente chamar um pouquinho esse assunto um pouquinho mais pessoal, tornar isso mais palpável para a gente, né? E a primeira pergunta é, quais as características de uma pessoa apaixonada? Né? Essa pergunta é para vocês dois, né? Quais são as características de alguém que ali conhece alguém, né? Se interessa, né? O que acontece? Podem... Olha... Tantas reações químicas a gente poderia falar, né, Ai, amiga? misericórdia. Eu acho que quando a gente se apaixona, né? Eu, obviamente, vou relatar pela minha experiência. Eu acho que a gente começa a sonhar muita coisa com a pessoa amada, né? Então, quando eu me apaixonei pela minha esposa hoje, quando a gente iniciou o relacionamento, né, que a gente estava apaixonado, assim, aquele primeiro amor, né, a gente começa a criar um monte de coisa, de sonhos, de planos, de projetos. Eu acho que esse é o primeiro passo, você começa a idealizar algumas coisas com aquela pessoa amada. Sim. Né? Uhum. Eu acho que tem um outro ponto também, né, complementando o que o Marcelo disse, é que a gente não consegue pensar em outra coisa.
Isso é verdade. Só tem uma única coisa que fica na nossa mente, né? Aquela pessoa. E aí você quer passar o tempo todo com ela. Quando você encontra alguém, você quer falar. Eu encontrei alguém, tá se tendo muito legal. Então, esse acho que é um outro detalhe, né? A gente não consegue pensar em muitas outras coisas no momento que a gente começa a se relacionar com alguém. Sim. Você quer manter o contato o tempo todo, inteiro, né? Você quer conversar, você quer estar junto, Trocar você quer estar tudo, perto, você quer contar tudo que aconteceu com você no seu dia. Sim. Isso eventualmente vai permanecer, né? Sim, sim. Acho que esse amadurece, na realidade, né? E essa amizade, né? Essa troca constante, isso mesmo depois que passar isso, acho que o pico da paixão, vamos dizer assim, né? Desse primeiro contato, que é diferente do que a gente mantém depois a longo prazo. Mas também é isso, o estar sempre na mente da pessoa, né? É uma coisa interessante também, né? Que assim, estar apaixonado, pensar na pessoa o tempo todo, mas não manter um relacionamento com essa pessoa, não vai sustentar aquele primeiro amor, né? E levando um gancho sobre isso, né? A gente vai para o nosso relacionamento com o Senhor. Eu vou perguntar agora para o Marcelo, né? Marcelo, você já teve aquela sensação do primeiro amor, de conhecer Jesus, né? Assim, conta pra gente, né? Se você já teve isso. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência com o Senhor. Olha, essa questão do primeiro amor é muito legal porque a gente pode viver isso intensamente várias vezes ao longo da vida. Né? Isso é que é o mais legal do relacionamento com Deus. Muitas vezes a pessoa fala assim, o meu primeiro amor aconteceu só quando eu me batizei há 34 anos atrás, não sei o quê. E na realidade, o primeiro amor ele pode acontecer frequentemente quando você coloca isso no seu coração e pede a Deus para que isso aconteça, que a gente chama de renovo espiritual, né? Então, eu vivi isso intensamente em várias épocas da minha vida. Quando eu me batizei pela primeira vez, em 2002, eu era desbravador, então tá cheio de sonhos, de projetos para a igreja, trabalhava ativamente, então eu vivi intensamente essa época. Depois eu me afastei, voltei em 2018, meu rebatismo também foi uma época assim de renovo espiritual muito grande na minha vida. E recentemente também, né? Eu fiz algumas mudanças na minha vida, coloquei algumas prioridades, me entreguei completamente a Deus em várias áreas da minha vida, inclusive acadêmica, inclusive profissional, inclusive na minha esfera religiosa. E eu estou vivendo esse primeiro amor de novo nessa fase, né? Então isso é muito legal, porque a gente pode reviver esse sentimento que parece que é uma coisa que é passageira, mas na verdade não. É que a gente acaba se acostumando com esse sentimento, né? Ele vai virando uma missão, ele vai ordenando, por exemplo, muita coisa que a gente vai fazendo na vida. Então, basicamente é isso. Isso, muito interessante. É muito interessante o que você falou, porque nós sempre temos a chance de estar ali mais próximos de Deus. Nós sempre temos a chance de escolher a Jesus na nossa vida. Acho que essa é a palavra. Todos os dias. Então, é um batismo diário. Não é um batismo ali, lá na igreja, no tanque batismal, mas é uma oportunidade de acordar e entregar. E não é emoção. Né? Muitas vezes as pessoas confundem o primeiro amor com a emoção de estar na presença de Deus. Eu preciso chorar, eu preciso sentir, aí isso parece o primeiro amor, mas na realidade o primeiro amor ele é escolha, né? A gente aprende que quando a gente sai da paixão e entra pro amor maduro, o amor ele é escolha e essa escolha é diária. Isso é um casamento, né? É um casamento. E eu vou contar uma experiência pessoal minha, assim, pra gente poder apalpar ali o que nós queremos aprender ali com a lição, o que a lição vem nos trazendo. Existe ali esse relacionamento, alguém que ali passou pelo primeiro amor ali, né? E está vivendo como um cristão e tal, mas acontecem as coisas na vida, né? Mas eu vou contar ali minha experiência. Eu era bem pequenininha, eu ainda sou pequena, mas eu era bem mais nova. A gente morava lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, lá no Centro-Oeste. E meu pai, ele é coportor há muito tempo. E ele faz isso até hoje, graças a Deus. Só que ele viajava muito. E eu sou muito ligada no meu pai. Aí,
quando ele viajava, eu sempre ficava muito mal, da saúde mesmo, ficava muito mal. Então, minha mãe ficava em apuro comigo, né? Mas meu pai, ele sempre teve que viajar. Então, um certo dia, meu organismo falou assim, bom, se ele vai continuar viajando, eu vou ter que me manter. Né? Preciso me adaptar. E aí, hoje, né, a gente mora longe, né? Eu, há muito tempo atrás, parei de ficar doente quando ele viajava, né? Mas essa necessidade de estar perto ali, né, que o meu organismo sentia, de ver meu pai se distanciando de mim, começou a amortizar, porque ele precisaria estar viajando. Ali, nessa situação, é uma coisa boa, mas existe uma distância que não pode acontecer na nossa vida. E eu vou perguntar para a Kátia, né, o que pode nos separar nesse relacionamento com Deus? Achei muito, muito interessante quando eu estava lendo essa lição, porque eu acho que, bom, diferente do Marcelo, né, eu me batizei, acho que em 96, eu estava na minha adolescência, e eu acabei não me afastando, né, então eu falo que eu costumo dizer que eu estive sempre na igreja, sempre envolvida, então eu nasci no Hospital Adventista. Lá em São Paulo. Literalmente na igreja. Literalmente na igreja. Então, desde muito pequena. Então, o que acontece? Eu sinto que, para nós, a experiência de estar com Cristo, ela é um pouquinho diferente das pessoas que não conhecem a Cristo e, eventualmente, tenham contato, né, com o Evangelho e conhecem esse Cristo Salvador. Eu acho que essa parte do primeiro amor, ela é mais forte para quem não cresce dentro do ambiente da igreja ouvindo todos os dias. Então, a gente se acostuma. E eu acho que a lição ela veio assim pegar nesse ponto de quem já está nesse ambiente acostumado, ouvir sempre de certa forma esteve envolto da graça de Deus, né? Esse foi o ambiente que eu cresci. Então, e aí o que mais nos afasta, né? A gente não se afasta tanto, porque a gente está envolvido, está sempre inserido. E aí são as pequenas coisas, a lição ela veio assim, acho que muito cirúrgica nesse aspecto, sabe? Gente, qualquer coisa, tudo e qualquer coisa pode nos afastar de Deus. E coisas, não precisa ser... prejudiciais, sei lá, né? matar alguém. Nós estamos falando aqui das coisas do dia a dia, né? Então, o cuidado com a casa, o trabalho, a família, o entretenimento... As coisas da própria igreja, né? As coisas, os afazeres do dia a dia, né? Eu até anotei aqui. O cansaço. Porque muitas vezes a gente tem um volume de coisas razoáveis para fazer no nosso dia. Sim. E o cansaço nos vence, né? Então, quando a gente pensa, e a gente falou sobre essa palavra da escolha. Quando eu escolho estar ao lado de alguém, no caso do casamento, quando eu escolho estar do lado de Cristo, eu preciso fazer essa escolha todos os dias e preciso ter um tempo para me dedicar a ela. Então, acho que esse é o que nos afasta de Deus. Satanás vai usar todas as ferramentas e não precisa ser algo muito grandioso. São as coisas pequenas e isso acaba a gente passando batido no nosso filtro. Despercebido, né? Porque o nosso filtro ele vai estar armado para grandes coisas. Agora, o trabalho, o estudo, a academia, a comida, o descanso, o nosso filtro não vai estar ativado para essas coisas. E são essas coisas que vão ficar no meio do relacionamento nosso com Cristo. São as pequenas raposinhas, né? As raposinhas. Não é assim aquele monstro que vai chegar e não... Eu vou sair, eu não quero mais saber de Deus. Não, muitas vezes são aqueles pequenos pontinhos, esses tijolinhos que vão separando a gente de um cômodo para o outro, para Jesus. O Jesus fica num cômodo, eu num outro. Ele está aqui presente, tal, ele me ama, tal, eu sempre tenho uma chance. E aí a gente deixa passar. E aí isso, o que toma o lugar do Senhor na nossa vida vai se tornando um Deus para nós também. Às vezes a gente não consegue ver essas coisas, né? Quem sabe o celular ali, porque hoje de fato é muito fácil a gente passar muito tempo ali no celular. Sim. E aí a gente, em vez de passar esse tempo na Bíblia, por exemplo, ou orando, conversando com Cristo, num casamento a gente precisa de comunicação. Sim. E a gente vai se distanciando, né? E isso causa muitos problemas, né? Sim. Então,
Pode falar. Eu estava pensando no relacionamento, né, que a lição também coloca. Eu não sei se eu já posso falar aqui sobre o personagem que a lição traz, né, que é Sansão. Mas quando a gente analisa a vida de Sansão, de certa forma, foi esse costume que ele confiava muito na própria força, e essa autoconfiança que ele mostrou fazia com que ele transicionasse entre lugares e se relacionasse com pessoas ali. E ele achava que ele era imune. Esse é o ponto aqui, né? Ele achava, não, eu sou imune, tá tudo certo, né? Deus me escolheu, eu escolho a ele, tá tudo certo, eu sou imune. Tá tudo Então, bem. foram essas pequenas coisinhas ali que foi fazendo com que ele ficasse acostumado com essa presença do pecado ali, né? Nas pequenas demonstrações ao redor dele, que fez com que ele, na verdade, eventualmente se vencesse pelo cansaço. Eu costumo dizer, a gente que é professor, Marcelo vai entender bem o que eu estou dizendo. Tem aluno, e é bem nítido para mim, não sei em que momento da minha carreira ali de professora que isso começou a ficar muito, muito nítido para mim. Mas tem aluno que fala assim, posso, sei lá, sentar fora do mapa de sala, por exemplo. Não um exemplo aqui, meio banal, mas não pode. Hoje a gente vai sentar no mapa. E daqui a pouco ele pede de novo, daqui a pouco ele pede de novo, daqui a pouco ele pede de novo. Tem uma hora que você fala, cara, senta onde você quiser, vai. Parece que eu sou vencida pelo cansaço. É isso aí. Essa é uma técnica que filhos usam bastante com os pais. Bastante. Eles querem ir em algum lugar ou eles querem fazer algo, o pai fala não a primeiro momento, eles pedem de novo e pedem de novo. Tem uma hora que o pai fala, tá bom, vai lá fazer o que você quer. Então, de certa forma, essa é uma das técnicas que Satanás usa com a gente. Insistente. Né? Ele vai assim, ele vai nos amortecendo dessa forma. Então, a gente sabe, não posso fazer tal coisa, eu não posso deixar de fazer a minha meditação diária, por exemplo. Aí, de novo. E tem uma hora que o cansaço vence. Né? Você verdade. acaba abrindo essas concessões que a gente vai fazendo, né? Mas é só hoje que eu vou acordar. Esse é o ponto. E acontece, gente, Esse é o acontece. ponto. Então, a lição, ela também nos alerta para essas pequenas concessões que a gente vai fazendo com coisas que são relativamente pequenas. Isso Que mesmo. você acha que são insignificantes, né? Que não vai, isso aqui não vai fazer tanta diferença, é tão pouco, é uma concessão tão pequena de algo tão simples, tá tudo bem. E daqui a pouco é outra, e são essas concessões também que vão causar o nosso afastamento de Deus. E vou pedir para o Marcelo também ler um texto que a lição fala pra gente, né? O que nos separa desse relacionamento com Deus também. Porque, assim, esses pequenos pontos na nossa vida vão virando uma coisa, uma palavra ali que ele vai falar no verso. É de né? Mateus. Isso. Não, perdão. Isaías 59, versículo 2. Isso. Isaías 59, Versículo versículo 2. 2. E até complementando o que a Kátia falou, e às vezes a gente também precisa lembrar daqueles que servem no templo, né? Às vezes, a gente que trabalha na igreja, a gente que trabalha na obra, a gente se sobrecarrega tanto com as atividades da própria igreja e a gente esquece do nosso relacionamento com Deus. Sim. Eu falo isso até por experiência, por trabalhar na obra, né? A gente está o tempo todo em contato com as coisas de Deus. A gente tem meditação, a gente ora todos juntos, a gente vive num ambiente religioso o tempo inteiro. Quem trabalha, por exemplo, na TV, minha esposa, por exemplo, é o tempo todo falando de religião, falando de Deus. E muitas vezes a gente tem a falsa impressão de que é o suficiente, que isso pode substituir o nosso relacionamento pessoal. Né? Então a gente acha que está fazendo a obra de Deus, que a gente está envolvido nas atividades, que é muito bom, é muito positivo, mas isso não substitui de forma nenhuma o nosso relacionamento, porque a gente pode estar perdido dentro do templo. Dentro do Né? templo. A gente está correndo, igual a história de Maria e Marta, a gente está correndo para fazer as coisas, para acontecer, tem programação, tem isso, tem que fazer, eu preciso montar a programação, eu preciso enfeitar a igreja, eu preciso fazer isso. E a gente acaba se absorvendo de tantas atividades, a gente esquece do essencial. Isaías 59, versículo 2, diz assim, na minha versão: foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Nossa. Forte, né? Sim. Muito forte. E a lição vem trazendo isso, ele vem falando um pouquinho da seriedade que é isso. Sim. E a Kátia, ela falou sobre Sansão. E Sansão, qual que era o plano de Deus para Sansão?
O que ele planejou para a vida de Sansão? Vocês lembram, assim? Ele ia ser Ele era um o libertador, né? né? Um dos libertador. juízes, o grande juiz do povo de Israel, né? E Deus, ele levantou Sansão para ser ali o libertador do povo, não só porque ele levantou ao longo do tempo vários juízes, vários libertadores, né? E é interessante até a gente mencionar que quando a gente lê o livro de Juízes ali, né? A gente começa a observar uma dinâmica assim. O povo, ele se esquece de Deus, o povo é levado cativo, o povo fica na opressão, o povo se arrepende, o povo clama e Deus levanta um juiz, um libertador. E Sansão, ele foi a resposta da oração de um povo também, né? E quando Deus levanta Sansão, é para essa libertação. Mas libertação do quê? Do jugo, do próprio pecado que eles cometeram. E Deus, na sua infinita misericórdia, tem muitos versos em Juízes que vão falar assim, e Deus ouviu a oração, Deus ouviu o clamor do povo, Deus teve compaixão do seu povo, Deus teve misericórdia. Então, o tempo todo a gente vê um Deus que é justo, porque ele se afasta onde há o pecado, mas é um Deus de misericórdia, porque ele está pronto para poder retomar o relacionamento com o ser humano. Sim. Né? E Sansão foi uma das peças nessa história. Ele era para ele ser o líder, né? E o líder, ele carrega uma responsabilidade muito grande, Muito né? grande. Que acho que é um pouco daquilo que o Marcelo falou, né? Qualquer um que exerce algum cargo de liderança em alguma esfera da vida, as pessoas, de certa forma, vão olhar para nós. Você é uma influência dentro do seu círculo, né? Exatamente. Então, isso é algo que nós precisamos entender, né? E entregar muito essa responsabilidade para Cristo, porque eu acho que com as minhas próprias forças eu não dou conta ser exemplo para ninguém. Tanto é que a força de Sansão não era dele, né? Ele vinha de Deus. E os cabelos dele, né? A questão de não cortar o cabelo, né? Era um símbolo da ligação dele com Deus. Sim. E aí, uma coisa interessante, assim, é muito profundo também, né? Ele foi se afastando gradualmente dos planos que Deus tinha para ele. Se afastou. Isso pode acontecer conosco também. Apesar de sermos chamados por Deus, muitas vezes a gente começa a se afastar, assim como Sansão, com as pequenas concessões, os pequenos desvios, né? Pequenas coisas. Deus fala, não vai por aí. E a gente vai por ali, porque a gente fica insensível à voz dele. E aí, ouvindo mais as insistentes reclamações de Satanás, né? Olha, por que você não me conta o seu segredo, né? Por que você não me ama? Por que você não fala pra mim, né? Aí Sansão, ele fala que nem a Kátia, falou, senta onde você quiser. Exatamente. E aí, quando o cabelo dele é cortado, a ligação dele não acabou ali. Ela acabou muito antes. Sim. Então, ali foi um símbolo sinal, que, né? olha, eu me escolhi separar de Jesus. Eu estava de Deus. pensando, né? Quando você estava falando aqui, estava vindo esse pensamento na minha mente, assim. O fato de não poder cortar o cabelo é um simbolismo, mas ele simboliza também, acho que a gente podia fazer essa referência, com relação a segredos que ficam muito entre eu e Senhor. Porque, no fundo, só Deus me conhece realmente, verdadeiramente. Porque eu posso dizer que nem eu me conheço direito. E muitas vezes eu tenho a intenção de fazer algo e eu não faço, às vezes eu erro e falo, mas que droga que eu errei, e eu me decepciono comigo mesma. Então, gente, no final das contas, eu sinto que nem eu consigo confiar em mim mesma abertamente, porque muitas vezes eu não faço aquilo que eu tenho vontade ou que eu gostaria, eu coloco metas que eu não consigo cumprir, mas Deus me conhece a um ponto que eu não consigo mensurar. Então, de certa forma, o corte de cabelo era um segredo que ficava só entre Sansão e entre Cristo. Né? E ao passo que Sansão começou a abrir esse segredo, foi quando todo desmoronou, assim, fechou com chave de ouro toda a falta de relacionamento. Ele só abriu esse segredo para alguém no momento que ele já se sentia afastado de Deus. Então, de certa forma, existem coisas que só o Senhor conhece. E que bom que é assim. E que bom que fica. E é interessante que essa analogia que você fez, a gente tira várias lições, dependendo de como a gente analisa. A força não era de Sansão, era do cabelo que estava nele, que era um simbolismo de que, na realidade, a força vinha de Deus. De Deus. Né?
Mas muitas vezes o que a gente pensa? Vem de mim, né? Exatamente. Eu falo ali na igreja. Porque sou se você parar eu. para pensar, né? Se você parar para pensar assim, friamente, se analisando só a história, cortou o cabelo, mas o músculo estava lá ainda. Tá. Né? Pois é, né? Então, todo o aparato biológico estava ali, presente. Então, que força é a vinha do cabelo? Por que Deus usa esse simbolismo para poder ensinar ao povo também? Que a força que está em nós, ela não vem de nós. E a força que está em nós, ela precisa cumprir um propósito. Né? Isso, a força que está em nós precisa cumprir esse propósito. E Deus, ele ainda foi misericordioso com Sansão, porque ele ouviu sua oração. Então, como vocês falaram, Deus sempre está disponível para aquele que chamá-lo. Deus sempre está ali. Falta a gente olhar para ele, olhar e sentir a necessidade de estar com ele. E a gente vai prosseguir aqui. Ali eu tinha uma pergunta para o Marcelo, mas acho que nessa discussão a gente já conseguiu saber a seriedade desse problema, desse afastamento de Deus, né? Afastamento dos planos. Mas Deus, ele tem chances para nós. E hoje é uma chance da gente recomeçar o relacionamento com ele e tirar as forças de Deus, assim, né? Para fazer a obra dele também. E para cumprir o chamado que ele tem para a nossa vida. E aí, a gente vai para a nossa vida. Eu vou pedir para a Kátia falar para a gente o que nós podemos fazer na prática para sair dessa mornidão. Porque a gente vai trabalhando ali, né? A gente vai fazendo nossas coisas. E aí, as pequenas raposinhas, as pequenas concessões entram. E a gente está ali, mas não está ali. Está ali na igreja, mas não está ali. Ou é cristão, mas... morno, né? Isso que muitas vezes nós vivemos isso, né? O que a gente pode fazer para mudar isso? Antes de eu explanar um pouquinho, eu vou fazer a leitura aqui do verso, porque esse verso ele responde essa pergunta e aí a gente pode ir complementando aqui. Então, em Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Gente, eu queria ter... às vezes eu falo assim, gente, eu queria ter uma resposta simples. Ou, né, porque os alunos, como que eu faço para aprender inglês? Mas eu queria ter assim, faz isso, tá tudo fórmula, certo. Né? E, infelizmente, não é. A vida, ela é muito complexa. Aprendizados são complexos. Viver é complexo. É um desafio. Uma outra coisa que eu costumo falar para os meus alunos muito é que nosso maior inimigo é a gente mesmo. Não é ninguém. Né? Não são as pessoas que ficam colocando esses empecilhos. É eu lutando contra a minha própria natureza. Porque a minha natureza, a gente já nasce pecador, é fazer aquilo que eu bem entendo da minha vida. Uma vez que eu aceito e entendo o sacrifício que Jesus fez por mim, eu vou precisar fazer um movimento proposital para buscar a Deus em primeiro lugar, porque a minha natureza não me permite buscar a Deus em primeiro lugar. Então, é uma escolha que eu vou fazer todos os dias. Então, como é que a gente faz para sair desse ponto de estar morno ali na nossa comunhão com Deus? A resposta, de certa forma, ela é simples, mas ela é complexa. Gente, é comunhão. Comunhão todos os dias. E essa é a luta quando eu falo que eu sou a minha maior inimiga. Porque eu sei essa resposta. E é a luta que todos os dias, de manhã, quando meu despertador toca, a meia hora antes, que é para eu fazer, levantar da cama. Ir lá para minha sacada. Colocar a minha lição da escola sabatina. E parar para ouvir o que é que Deus tem para mim naquele dia. Ouvir a meditação. Ouvir aqui a palavra de Deus. Elevar a minha prece antes de qualquer outra coisa. E isso é algo que é uma luta. Eu não vou falar para vocês que é fácil. É uma luta de todo dia. De todo dia. Tem muitos dias que eu consigo, mas tem dias que eu não consigo. E aí eu preciso lutar. Eu falei, eu não fiz de manhã, então agora eu preciso fazer no almoço. Aí tem horas de almoço que eu consigo, tem hora do almoço que eu não consigo. Então, no final do dia. E tem dias que eu falho miseravelmente, não consegui parar em nenhum momento do meu dia. E eu falo, Senhor, perdão. Hoje eu falhei miseravelmente, preciso da tua graça, do teu perdão nesse momento. E no outro dia nós retomamos essa caminhada. Então, a pergunta, né? Como é que a gente faz para sair desse estado de estar morno, né? É buscarmos a Cristo todos os dias, diariamente. E importante também nessa nossa busca a Cristo, que não é só input.
né? Então, não é só a gente parar para ler a meditação, orar ali e pronto. E a gente tem que lembrar que dentro dessa devoção que nós temos que fazer ali com Cristo, precisa ter um momento de solitude, de silêncio. Porque Deus fala com a gente também no momento de silêncio. E isso é uma das coisas que acho que Satanás tem mais tirado de nós. Né? Quais são os momentos de silêncio da tua vida? Onde você não está fazendo input de nada. Nem de leitura, nem de música, nem de videozinho, de nada. Que você realmente para e começa a fazer uma reflexão, refletir em alguma passagem bíblica, por exemplo, que você estava fazendo o seu estudo. Então, como que a gente evita esse estado? Conexão com Cristo. Né? Conexão com Cristo. E uma coisa que você falou sobre solitude, né? A gente vê isso em Cristo. Ele se retirava para orar. É verdade. Ele fazia ali todo o trabalho dele, tudo que ele tinha que fazer, e ele provavelmente cansado, porque ele era humano, né? Ao mesmo tempo que ele era Deus. Ele se retirava para estar sozinho com o Pai. Quanto mais nós, né? Deus ele nos deseja efetuar a boa obra em nós. Então, é uma coisa contínua. É uma luta contínua. E Deus, ele quer estar continuamente conosco. Então, ele luta por nós. E aí, ele manda o Espírito Santo e fala, não, Kátia, ó, você falhou nisso, né? Mas eu estou aqui com você. Né? E o Espírito Santo, ele nos impele a buscar a Jesus. Né? Buscar a Deus. E fenomenal, Kátia, que Deus abençoe, assim, porque é uma luta. É a nossa luta. É luta, mas nós estamos aqui no mesmo barco. E que Ele leve a gente para o céu, Amém. né? Em nome de Jesus, porque é através da cruz de Cristo. Então, a gente viu ali sobre o primeiro amor, viu sobre um chamado de alguém que, às vezes, ali no meio do caminho se perde, né? A gente viu sobre... na prática, como que a gente pode estar mais próximo de Cristo. E a lição, ela vem colocando palpavelmente, assim, as coisas que nos separam. Os tijolinhos que fazem barreira entre nós e Deus. E a gente viu muito deles na vida de Sansão, né? E na nossa vida também, tá? Então, não é só Sansão, não, que ele é ruim. ele ainda libertou, ele foi usado por Deus, olha só. Exatamente. Né? Mas Ele a cumpriu o gente é propósito. tão sujinho como Sansão. Então, Marcelo, fala pra gente, quais são as barreiras, né? A lição vem falando ali, acho que foi na lição de segunda-feira. Falou sobre alguns pontos específicos, assim, que nos separam. A grande questão da barreira do nosso relacionamento, na semana passada, com a minha classe da Escola Sabatina, né, que a gente tem ali a classe de música, a gente falou sobre uma coisa, a gente desenvolveu uma ideia juntos muito bacana, no sentido de Deus sempre dá o primeiro passo para resgatar o relacionamento. E quem coloca empecilhos nesse relacionamento somos nós. Porque Deus ele está constantemente disposto. Aconteceu isso no Jardim do Éden, quando Eva peca, Adão segue o mesmo caminho e eles se escondem, que é o que a maioria de nós faz quando a gente cai, a gente finge que não aconteceu, a gente se esconde e Deus ele vem e fala, onde você está? O que aconteceu? A gente vê Deus indo atrás do povo de Israel. A gente vê Deus indo atrás de cada personagem bíblico o tempo todo. Deus ele está vindo, ele vem, ele espera a nossa resposta. E aí as barreiras que nos impedem, elas não impedem só o nosso relacionamento, elas impedem que a gente restaure a conexão que Deus quer ter conosco. A gente já falou vários pontos. A gente tem o tempo nosso que é consumido cada vez mais pelo excesso de informação que a gente tem. A Kátia estava falando uma coisa da solitude. A gente não vive mais o ócio. Para você ter uma noção, eu li uma pesquisa recente, a gente tem dificuldade, por exemplo, de ficar no elevador 30 segundos sem mexer em nada, sem mexer no celular, por exemplo. A gente tem dificuldade de entrar no elevador e simplesmente esperar o elevador chegar no andar que a gente quer. Porque a gente não, o nosso cérebro está tão hiperestimulado que a gente não consegue mais ter esses momentos de simplesmente não pensar em nada. Não é que eu estou usando esse tempo, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, planejar o meu dia. Não. A gente simplesmente viveu o ócio, que é o seu cérebro completamente ali
vivendo aquele momento, Exatamente. né? De espera ali. De espera. Porque isso regula o nosso emocional. Esses momentos de ócio também têm a função regulatória. Né? O cérebro precisa descansar, ele precisa ali... E a gente não vive mais isso. Então, essa hiperestimulação que a gente tem... além disso, né? A gente tem aquela necessidade de o tempo todo ser útil. Eu preciso cada vez mais ser funcional, eu preciso cada vez mais ter o meu tempo ocupado, eu preciso o tempo todo, como a Kátia falou, ter o input, eu preciso estar aprendendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, lendo alguma coisa, vendo alguma coisa, para eu não ficar por fora do que está acontecendo, para eu crescer o tempo todo. A gente vive numa sociedade que exige de nós uma performance. E essa performance cada vez mais rápida, melhor, o tempo todo eu preciso estar... E a gente, nesse vórtice de coisas que eu tenho que fazer para eu poder me tornar cada vez melhor, a gente deixa Deus de lado. Sim. Porque que momento nessa rotina louca eu vou parar para ouvir o silêncio, para ouvir a voz de Deus? E sabe o que é interessante? Eu sinto que isso é muito como a sociedade se pauta hoje, porque a gente é moldado pela sociedade no qual nós vivemos. Sim. E esse é um reflexo dessa sociedade que a gente vive. É a idolatria da nossa época, né? E é muito assim, ó, é tudo voltado no eu. Exatamente. Sou eu. É o que eu exatamente. faço, o que eu aprendo, o que eu vou aprender, o que eu vou fazer. E aí eu pergunto, cadê Cristo? Na minha jornada. Na minha melhora, no meu crescimento. Né? Então, eu sinto que essas coisas às vezes estão tão fundamentadas na forma como todo mundo vive, que parecem normais. Exatamente, a gente normaliza. E é o pecado de Sansão. Sim, exatamente. Então é fácil julgar Sansão e aí a gente fala, não, mas comigo, nossa, você lê a história de Sansão, você fala, nossa, como que ele pôde? E aí a gente não para pra olhar. E assim, a gente vê essa dinâmica o tempo todo na Bíblia. Então, tipo assim, a gente fala do povo de Israel, né? A gente brinca, fala, nossa, que povo teimoso. O tempo todo. Deus dá 15 minutos, eles estão lá adorando Baal. Aí, gente, o que acontece? Gente, naquela época, esse era o desafio deles. Isso. Hoje, o que é o nosso desafio? É o excesso de informações e a falta de tempo. E essa é a nossa idolatria. A nossa sociedade não tem dificuldade hoje, vamos dizer assim, né? O nosso problema espiritual não é que a gente tem tentação de adorar outros deuses. Os nossos outros deuses são o tempo que a gente ocupa com todas as coisas. Sim. A limitação que nós temos. Se Deus pedir para nós hoje assim, olha, eu preciso que você vá para o deserto 40 dias. Quem tem tempo? Quem tem tempo? Você entendeu? Se retirar 40 dias. Em que mundo que a gente vive hoje, que se Deus me der essa ordem audível, você vai falar, mas Deus, então... Tô aqui, Senhor, tô indo. Não pode ser uma semana? Né? Porque a gente vive, a nossa idolatria hoje é o tempo que Satanás cada vez mais está preenchendo com coisas e para a gente não ter tempo para comunhão. Para você ter uma noção, nossa rotina está tão louca que a gente precisa acordar muito mais cedo para a gente poder ter uma chance de ter uma comunhão com Deus. Sim. Né? Para ter silêncio, pra porque ter silêncio. É um bombardeio, 24 constante. horas, é tipo Open English, né? 24 horas por dia ali, e isso vai consumindo ali as nossas energias, né? E vão nos tirando do foco principal, que é o Senhor. Exatamente. E aí, e também são pecados, né? São pecados que a gente vai colocando também, porque o pecado faz separação entre nós e Deus, né? E aí, Kátia, lá em Marcos 9, 47, né? Deus, ele fala uma coisa do que... a gente tá ali se distanciando de Deus, a gente tem ali várias coisas que nos separam do amor de Cristo, né? A gente tem ali vários pecadinhos e pecadões na nossa vida, e Deus, ele manda uma coisa assim... O alerta. Vai. Eu vou ler aqui, então, Marcos 9, 47, porque diz assim: e se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca. E é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que você ter os dois e perder a salvação e ser lançado no inferno. E, gente, eu fiquei pensando isso aqui, né? Falei, Senhor. Tirar o olho, tirar a mão, a gente já ia... Exatamente. Então, a gente, de linguagens aqui, né? A gente fala que isso é uma figura de linguagem que Deus usa, né? A figura em questão aqui é a hipérbole, que é a figura da linguagem do exagero. É claro que não é fisicamente, né? Sim. Mas aqui Deus nos chama
Deus chama a nossa atenção para o seguinte, usando uma figura de linguagem forte, para falar, olha, gente, isso aqui não é brincadeira. Exatamente. O grande conflito está rolando. Vocês podem estar de olho fechado, você pode não acreditar, você pode ser envolvido com todas as rotinas do dia a dia, mas ele está rolando. E Satanás está brigando por você. Exatamente. Sim. Você percebendo ou não. Né? A vida está passando. O tempo está correndo. Então, ele queria chamar nossa atenção para a gente entender, né, com essa hipérbole, com essa força, que isso não é brincadeira. Não é brincadeira. E gente, sim, vai envolver sacrifícios. E eu acho que um pouco dessa hipérbole também vai levar para isso. Tá, seu olho é a sua rede social que tá te afastando de Deus? Deleta. Corta. Exatamente. Deleta. Né? É academia, amigo, você tá indo lá e ficando 3 horas malhando e você só teria uma? Sei lá, faz outra atividade física é importante, mas a gente só não pode deixar ela comandar e deixar de fazer a nossa comunhão com Deus para isso. Porque é nisso, né? Nós estamos falando aqui das coisas do dia a dia, das coisas que aparentemente são boas. Né? É o trabalho, então tem que reduzir um pouco as horas. É o estudo, então a gente tem que administrar. Então nós temos que olhar para nossa vida e pensar o que é. E muitas vezes não vai ser algo ruim, necessariamente. Exatamente. São as coisas do dia a dia que são aparentemente boas. Então, Deus chama a nossa atenção para isso. Falei, gente, isso não é brincadeira. É pra gente parar e fazer a revisão que precisa ser feita. Porque, no final das contas, nossa, mas eu vou ter que abrir mão de algo que é importante para mim. E aí, a pergunta que acho que me fez refletir tá, essa coisa importante para você hoje, vale a pena a sua vida eterna? Então, esse sacrifício que você vai fazer agora, será que ele não vale a pena pela tua vida eterna? Será que é um sacrifício que você vai fazer agora, que aparentemente, eu fico pensando, né? A vida, ela passa rápido e ela aparentemente, ao mesmo tempo que ela passa rápido, a vida é longa, né, gente? Se a gente vive, sei lá, quantos anos, a nossa expectativa de vida aqui no Brasil é 70 e poucos anos. 75, 76. Ela é rápida, mas ao mesmo tempo, no dia a dia, são longos, né? Sim. São longos dias de luta, de trabalho, de estudo. Então, a gente pensa, nessa vida longa, aparentemente, ou nessas lutas do dia, será que esses sacrifícios que a gente vai fazer, que muitas vezes não são pequenos, são grandes sim, no final das contas, quando a gente olha para a vida eterna, eles são pequenos, né? São pequenos sacrifícios. Quando a gente olhar eles pra hoje cá, são grandes, mas eles vão sei. ser pequenos perto da vida eterna, perto de estar com Jesus no céu. É verdade. Né? E Deus, ele oferta esse céu para nós. Hoje, nós podemos viver esse céu aqui, né? Só que a gente só vai reconhecer que nós estamos em pecado. Nós só iremos reconhecer quem nós somos quando a gente olhar para o espelho. E eu vou ali, a gente vai precisar pular ali para o final. Mas a gente precisa, não pode passar por essa lição sem falar sobre existe o perdão, existe a salvação que vem de Deus. Ele sempre está disponível para salvar o seu povo e para libertar a gente desse mundo. Mas existe a lei. E a lei, ela serve para quê? Vou perguntar assim, olha, para que serve a lei? Para que serve a lei para Sim. gente? Qual a importância da lei para gente, Marcelo? A própria Bíblia vai dizer que a lei ela serve para que haja o reconhecimento do pecado. Porque se eu não tenho uma referência, o que eu classifico como pecado e o que não é pecado? Então, a lei ela é várias coisas. A lei ela reflete o caráter de Deus. A lei, ela nos dá uma norma de conduta. A lei, ela direciona como a gente deve viver. A lei, ela é uma resposta que a gente dá à graça de Cristo. Então, tem muita coisa que a gente pode explorar. Muitas vezes, a gente tem só a visão legalista da lei de Deus. A gente acha que a lei, os 10 mandamentos, eles são um conjunto de proibições. E a gente trata muitas vezes a lei de Deus dessa forma. A gente passa a lei de Deus dessa forma para as pessoas. A gente vive uma vida muitas vezes mostrando que a lei na verdade é um conjunto de proibições, quando na realidade ela é um conjunto de liberdades que Deus nos dá. Porque só tem liberdade aquele que foi privado da opressão do pecado. Então, esse ponto da lei de Deus, né, existe um grande conflito, a gente fala do grande conflito. O grande questionamento, a grande controvérsia que existe no universo é sobre o caráter de Deus. E os 10 mandamentos são o reflexo do caráter de Deus. Então, o pecado, ele está nitidamente manchando o caráter de Deus. Então, eu não, por exemplo, eu não guardo, por exemplo, o sábado, eu contei uma mentira. Não é só isso.
O que está em jogo não é simplesmente uma mentira, é o caráter do próprio Deus que está sendo questionado em todo o universo. Então, a essência do grande conflito, a questão da lei, a questão da graça, a questão do sacrifício de Cristo, tudo isso, existe uma macro história que está tentando justificar para todo o universo o caráter imaculado e perfeito de Deus. A gente está vivendo esse processo, não é só aqui, mas eu não posso transgredir a lei porque eu não posso fazer... Não é só isso. A nossa visão, às vezes, fica tão horizontal que a gente esquece do macro que está por trás. A lei de Deus, ela reflete o caráter. Então, o fato de eu obedecer à lei, ela não é simplesmente para me tornar santo. Porque o fato de eu obedecer à lei não me torna santo. A obediência à lei, ela é uma resposta de amor que eu dou à graça que me foi oferecida. Sim. A partir do momento... Ela é a escolha. Exatamente. Isso. É a resposta que eu dou para Deus quando Ele vem restaurar o relacionamento comigo. É assim que eu vou responder para Deus que sim, Senhor, eu quero ter um relacionamento com o Senhor. É a obediência à lei. E eu obedeço não porque eu sou obrigado, não porque se eu não obedecer eu vou para o inferno, porque eu vou... Não, eu vou obedecer como resposta ao amor de Deus. É a minha forma de responder com amor, o amor que já me foi dado. Isso mesmo. Nossa. Tanta coisa. Eu vou parar, porque senão não vai dar tempo. E eu vou pedir para a Kátia para puxar, né, essa resposta maravilhosa do Marcelo. Lê para a gente 1 João 5,3. É isso que está aí abertinho? Eu tô com Mateus. Mateus, calma aí. Então... Tô lá no final já. Eu já me adiantei. Então vai para Mateus. Pode ir para Mateus? Então eu vou Gente, pro Mateus. é assim. Deixa aqui, João 5,3 aqui no esquema. Que, de certa forma, é um pouco do fechamento a aqui, conclusão, né? A né? conclusão. Enfim, vou ler primeiro e a gente vai fazendo aqui algumas colocações. Então, Mateus 7, 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, então eu poderia falar aqui que escolhe praticar, né? Porque não basta só ouvir. Exatamente. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vou continuar aqui no versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha. E o último verso aqui, o 26. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Pois é. Gente. É aquele que ouve e escolhe seguir, e o que ouve e escolhe não seguir. Né? E, gente, o que eu tenho que fazer é só escolher mesmo, porque que a gente chama de aceitar, enfim, né? De receber aquilo que Deus tem para nós, porque todo o resto, quem vai fazer é Cristo. E a gente, isso pegando aqui esse gancho do Marcelo, né? Isso a gente fala muito aqui, né? A gente cai naquele mesmo, bom, então eu segui, agora eu vou fazer tal coisa, porque eu ainda acho que as coisas estão no meu mérito, que é o que eu faço. Né? Então, e a gente cai naquela questão que a lição traz do fariseu. E a gente começa a se olhar e falar, não, mas eu tô seguindo tudo certinho. Né? E a gente esquece de lembrar que o nosso papel é só escolher, seguir. Não é o fazer, é escolher. Na Só a verdade, escolha. Deus faz em nós tanto querer como efetuar. Exato. Ele Esse é o atua em ponto. nós quando nós abrimos a porta do nosso coração. E hoje, Deus, ele insiste pra gente. Ele luta por nós. Não como Satanás faz, que arromba a porta do nosso coração Exato. através dos Ele nossos entra, olhos. eu falo para os alunos que ele entra sem ser convidado. Agora, Deus, ele é um gentleman. Ele vai entrar se você abrir. E hoje, a nossa oportunidade de hoje aqui, Deus nos chama para que nós possamos abrir a porta do nosso coração. E essa lição, assim, a gente até ultrapassou. Acho que eu nem vou olhar para ti, Rosana, Eu acho que aqui. tem que ter uma parte 2. Eu vou deixar... Mas assim, que bênção foi poder estudar a lição com vocês. Que bênção a gente poder aprender. É um privilégio estar aqui, porque, na verdade, isso mexe com a minha vida. Com certeza. É a minha vida. Deus escolhe assim, a gente para falar. Deus escolhe a gente para estar aqui, para falar com a gente, para transformar a nossa vida. E eu espero de todo o meu coração que tenha tocado a vida de você que está aí em casa e de vocês aqui também. E a gente vai precisar encerrar. Vou pedir para o Marcelo orar para a gente, tá? Para a gente
finalizar esse momento de estudo. Ó, bati na mesa. Foi muito bom, né, gente? Foi. Muito obrigado Muito pelo bom. convite. É uma lição linda. Na verdade, essa nossa, lição eu toda. amei, Né? verdade. Ela tá... Nossa, Então tá- fica aí o Transformadora. convite para você estudar a sua lição. Porque a lição é interessante porque, assim, Deus ele nos muniu de vários instrumentos. A gente não tem desculpa para não estudar a palavra. Sim, Você pode estudar a lição, você pode estudar temático, você pode fazer várias coisas. sim. E essa lição, ela é uma lição muito importante que, se você que está nos ouvindo não teve a oportunidade de estudar, estude, porque ela deixa as coisas no seu devido lugar. Lei, graça, perdão, relacionamento, tudo aqui. Né? E para fechar também, para concluir, todo mundo tem A alguma gente- conclusão, com né? Mas é que, certeza. sei lá, eu preciso muito falar isso. Isso eu acho que foi uma lição de alguns trimestres passados e fez muito sentido. E ela vai muito de encontro com isso que a gente está vendo, né? Que é a gente escolher ter esse relacionamento com Cristo, Exatamente. né? Porque é uma escolha. Eu preciso ter um tempo no meu dia para desenvolver esse relacionamento com Cristo. E eu, pelo menos, não sei se todo mundo funciona dessa forma, mas eu tenho afazeres na minha agenda. Então, preciso fazer isso, hoje é dia de fazer tal coisa, a gente vai listando os nossos afazeres. Uma dessa lista, diariamente, é comunhão com Deus. Anote, faça esse movimento proposital, escolha Deus propositalmente, tenha a intencionalidade de ter esse momento com Cristo, sabe? Então, isso faz muita diferença na nossa mentalidade de, cara, é uma das minhas obrigações do dia, eu não posso passar por esse dia sem ter esse momento com Deus. É a fé racional. Né? Muito isso. legal, gente. Vamos orar? Oremos. Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Pai, porque nós somos convidados constantemente pelo Senhor a ter um relacionamento contigo. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude nesse relacionamento. Nós somos tão falhos, tão pecadores, tão limitados. O pecado, ele manchou em nós a tua imagem e muitas vezes a gente não tem vontade de ter um relacionamento com o Senhor. Mas muda isso em nós, que o teu Espírito Santo incomode o nosso coração todos os dias, que a gente consiga, Pai, ouvir a tua voz, estudar a tua palavra, estudar a lição da escola sabatina também, para fazer do Senhor uma prioridade da nossa vida. Cuida de nós, cuida de cada um que está assistindo agora neste momento, da sua família, das suas necessidades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pessoal. Gente, maravilhoso. Até a próxima. Que Deus abençoe você e seu lar. Amém. Amém.